Diz a lenda que quando Hanuman era pequeno, muito pequeno, ele sentia muita fome, mas muita fome mesmo. Hanuman poderia ter comido qualquer fruto da floresta, porém, ele ficou totalmente fascinado por uma coisa brilhante que viu. No topo das árvores havia uma manga grande e suculenta, que brilhava, chamando sua atenção de forma hipnotizante. Então, Hanuman deu um grande pulo no ar e saiu voando até os céus, na direção daquela fruta, daquela manga suculenta que brilhava. Foi então que ele descobriu que não era uma manga, mas sim o sol, escaldante de tão quente. Os deuses ficaram sabendo da atitude de Hanuman e se reuniram para dar a ele uma punição. Eles deram uma lição nele, removendo todos os poderes do jovem Hanuman. E o que acontece depois, bem... Nesse último final de semana eu tentei fugir um pouco do Black Myth Wukong, que é o jogo aí que nós estamos jogando, nós inclusive, durante a semana passada inteira, e na hora que eu tentei sair do Maskeiko, eu caí no filme do Maskeiko, porque ao abrir o catálogo do Amazon Prime Video, estava disponível o filme Fúria Primitiva. Sabe do que se trata mais ou menos, Barros? Não faço a menor ideia. Ele sabe mais do que ele imagina, porque inclusive esse filme já estava na minha mão há muito tempo, porque por meios não republicanos, o Barros já tinha inclusive subido esse filme no Drive que eu assisti. Você não lembra disso, né, Barros? É porque eu não conheço como Fúria Primitiva, eu conheço como Monkey Man. Esse é o título do filme em inglês, é o nome dele original. Esse arquivão aí já tava rodando na nossa mão, cara, sei lá, desde maio, Barros, faz muito tempo mesmo que a gente já tava com esse filme pra assistir, mas acontece que eu acabei deixando pra assistir depois. Eu tô com o filme aqui, mas não sei se eu vou assistir. Eu não gosto de assistir nada por vias piratas, sabe? Eu sou uma pessoa... Não foi maio, foi março, sabe por que eu sei? Por quê? Porque ele tava no Oscar e tu pediu pra eu pegar alguns filmes do Oscar pra tu assistir. Eu acho que não é isso não, mas de toda forma a gente já tá com o filme há muito tempo e eu acabei deixando pra assistir depois, inclusive não apenas ele, tá? Tem alguns outros filmes aí que eu também tava deixando pra assistir depois, por exemplo, Contra o Mundo, do Bill Skarsgård, que eu assisti nessa última folga também. Esse eu achei mais ou menos, eu não vou fazer vídeo pra não te deixar irritado, mas o Fúria Primitiva eu não podia deixar passar. Ele é o grande destaque do último fim de semana no catálogo do Amazon Prime Video. Se você tem uma assinatura ativa desse serviço, eu recomendo que você abra o aplicativo agora e assista, porque o filme tá bom demais e daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns detalhes, sobre algumas informações importantes e destaques desta obra que eu adorei e quero trocar uma ideia contigo sobre ela após a vinheta. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo o gigante Wukong, estou aqui testemunhando a fúria primitiva de um barro. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Mas foi particularmente engraçado tentar fugir do Maskeiko no videogame e dar de frente com o Maskeiko no Prime Video. Preste atenção, eu não tô falando que isso aqui é um filme do Wukong, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas é que de fato é um filme de mamaco, e o mamaco está na moda, certo? O mundo aplaudiu o Maskeiko, tá no videogame, tá no filme, vem ver uns frames aqui comigo enquanto a gente conversa. Muito bem, a gente já começa com o Maskeiko no solo, porque de fato o começo do filme é muito preocupante, degradante, mas ó, calma, eu não pretendo te contar o filme inteiro hoje, ok? Isso aqui não é um cena a cena, eu peguei apenas um ou outro frame que vai me permitir conectar com as ideias e tópicos que eu quero trocar um papo aqui de brother com você gravadinho, tá? Mas ó, spoilers, vai ter spoiler ou não nesse vídeo, Barros? Vai ter spoiler, mas depois. Assim, ó, spoilers moderados, tá? Porque eu vou ter que mostrar um frame aqui, outro ali. Eu não vou te contar a história inteira. Inclusive, bota aí nos comentários, você gostaria de ver esse filme inteiro sendo contado por mim? Normalmente o pessoal fala que sim nessas horas, certo, Barros? É verdade. Então meio que é uma coisa que eu jogo pra plateia já sabendo a resposta que eu vou ter. Sei que estou devendo o cena a cena de Deadpool Wolverine. Tá, então marque aí na sua agenda. Domingo de manhã dou-lhe um trato na fivela e entrego esse vídeo na sua mesa, tá bom? Domingo de manhã
amanhã ser na cena de Deadpool e Wolverine. Mas voltando pro filme do Masqueico, né, que é o assunto que nós estamos aqui, eu quero exaltar algumas qualidades que eu acredito que sejam muito importantes pra gente poder desenrolar essa prosa. Primeira coisa, se você for procurar em sites especializados e até na gringa, tem muita gente chamando esse filme de John Wick indiano. E eu acredito que por essa frase você já pega meio aí que todo o espírito da coisa, porque sim, ela é uma descrição apurada e faz sentido chamar esse filme dessa forma. Eu não sei se você já assistiu toda a quadrilogia do João Wick. Barros assistiu aos 4 filmes, Barros? Não. Qual você assistiu? Nenhum. Esse é meu garoto. Eu assisti João Wick 1, 2 e 4, me perdoa. Eu não assisti o 3 até hoje. E são excelentes filmes. Se eu tivesse que enumerar aí em ordem de qualidade aqueles que eu assisti, eu diria que o primeiro foi o mais interessante pra mim, depois o 4 e depois o 2. Se eu tivesse que botar o filme do Masqueico no meio dessa turma de João Wick que eu assisti, eu diria pra você que eu gostei desse filme aqui tanto quanto eu gostei do primeiro João Wick. E por essa impressão você já entende o tanto que eu tô te recomendando, o tanto que eu realmente gostei. Esse filme aqui tem uma identidade visual inacreditavelmente foda, ele não tem nenhum tipo de problema de ter e de demonstrar a personalidade dele na tela. Então assim, eu não sei se você conhece, Barros já ouviu falar em Dev Patel? Nunca. Se você tivesse que chutar, você diria que é o quê? Uma comida? Um diretor de Pode cinema. ser ator também? Britânico? Ainda não, ele por enquanto tá só dirigindo. Você tem certeza? Não? Você falou pra eu chutar? Realmente. É porque assim, o Dev Patel, ele é o protagonista, diretor e também assina o roteiro desse filme aqui. Esse filme, eu tô te dando alguns nomes só pra você entender que realmente tem muito coração nessa obra, tá? Esse filme tem produção do Jordan Peele, que é um dos meus cineastas favoritos. Eu gosto muito das obras desse cara, inclusive... Nossa. O que, Barros? Nisso ele tá produzindo alguma coisa com o Kojima, né? Com o Hideo Kojima, que a gente tá ansioso pra ver isso aí, mas eu vou te recomendar, inevitavelmente, o Nope. Como é que é o nome em português, Barros? Não Olhe, né? Tem um outro filme dele que é excelente também, que se chama Us, que em português eu não sei, talvez se chame Nós. E claro, não tem como recomendar o outro lá, que é o clássico Corra. dele, o Corra, perfeito, né? Então, por esses 3 filmes, você já tem o cartão de visita do cara. E assim, o Jordan Peele é outro profissional completaço, né? Que é um ótimo ator, escritor e diretor. Coisa que o Dev Patel, a meu ver, demonstrou nesse filme aqui. Ele entregou, de fato, tudo que ele podia em matéria de atuação, de roteiro e também de direção, porque o filme tem um ritmo absurdamente agradável. O filme tá dividido basicamente em 2 grandes atos. E agora cuidado com a questão dos spoilers moderados, certo, Barros? Você me prometeu spoilers moderados. Você vai cumprir o que você disse, Barros? Eu quero fazer uma reclamação. Fala. Quem que é o Dev Patel? O Dev Patel é o homem com a máscara de Masqueico. Quem que é o diretor do filme Monkey Man? Dev Patel. Ah, não, só pra ter certeza, prossiga. Por quê? Porque eu falei que ele era o diretor, você falou ator? Eu falei que ele era ator, diretor e roteirista. Você poderia prestar atenção no vídeo que a gente Eu tá tento, gravando? mas você fala muita coisa. E aí acabo te confundindo. Tudo bem, então me desculpa, né? Faz de conta que eu tô errado, tá? E o que eu tava falando aqui? Me perdi. Você se lembra? Você tava falando que tinha muitos corações. Sinal que você não presta atenção, porque não era isso que eu tava falando. Eu tava dizendo que o filme tá basicamente dividido em 2 atos. Como ele é um filme de vingança, né? Ele tá literalmente dividido no meio por 2 grandes arcos, que primeiro é aquela tentativa de vingança meio palhaço, irresponsável, onde o protagonista falha miseravelmente e depois ele ressurge quase que de forma mística. Sensacional isso aqui, tá? Conseguindo atingir o objetivo dele, porque afinal de contas é o João Wick indiano. Enquanto a gente vai acompanhando essas 2 jornadas, a primeira que dá errado e a segunda que ele arrebenta, você vai sendo bombardeado por uma série de informações e de referências visuais. Essa coisa do clube da luta underground é uma das coisas mais
divertidas do filme, porque é a forma como o protagonista, a princípio, ganha a vida dele, e toda essa parte visual, você vai lembrar de Clube da Luta, mas você também vai lembrar de uma série de outros jogos de videogame e referências da cultura pop, porque tem essa coisa da porradaria, da sujeira, e realmente me agradou demais. Outra personalidade que eu preciso destacar nesse filme é esse cidadão aqui, cujo nome eu não sabia, mas é Sharlto Copley. Consegue falar Sharlto Copley, Barros? Sharlto Copley. E da onde você conhece ele? Eu conheço ele do filme da Barbie. Não sei do que ele tá falando. Esse cara é o protagonista de um dos meus filmes favoritos, que se chama Distrito 9. Eu não sei se você assistiu. Caralho, tá vindo o Distrito 10 aí, hein? Pois é, Distrito 9 é um dos meus 10 filmes favoritos de todos os tempos. Eu, torço pra que o Distrito 10 não acabe com a imagem linda que eu tenho na minha cabeçota. E, inclusive, na minha folga, ele tava nos 2 filmes que eu assisti. Tanto nesse aqui, quanto no Contra o Mundo, onde ele interpreta um fanfarrão lá também, que não dura muito. Esse ator é fantástico. E ele tem um papel muito divertido, embora ele não esteja tão presente na tela o tempo todo, porque é um papel bastante secundário, mas enquanto ele aparece é muito legal. Então ele tá presente também na produção, e você precisa saber disso. Que mais? Identidade visual, cara. Personalidade desse filme é fortíssima, e ele tem isso realmente de um jeito assim agressivo, muito estiloso, né? Toda a parte estética é muito caprichada, e é um filme filmado na Índia, pelo menos, né? Eu acredito que tenha sido. Fala. Por que você me chamou, meu bem? Eu ia falar alguma coisa, eu não lembro o que era, do filme lá do Bill Skarsgård, lá, não lembro o que era. E assim, mas o que eu tava falando mesmo? Volta pro Masqueico. O que acontece aqui é o seguinte, cara, o filme não tem a mínima vergonha de apresentar a identidade visual e se orgulhar daquilo que ele tenta trazer pra tela. De certa forma, você pode interpretar isso aqui como um filme de super-herói. E se você fizer essa interpretação, você vai entendê-lo como um filme de origem. Porque ao término da obra, ele meio que deixa um final ambíguo que pode ser interpretado pra um lado ou pro outro. Lembra que os spoilers são moderados, então eu não vou entrar em mais detalhes do que eu tô tentando dizer agora, mas se um dia eu for te contar o filme inteiro, aí eu falo tudo o que eu quis dizer com relação a isso, tá? Então você acompanha 2 jornadas diferentes, né? Uma onde você sabe que ele vai inevitavelmente acabar fracassando por conta de ser um cara novo, afobado, destreinado. Ele tem muita fúria primitiva, mas ele tem pouca técnica, e depois que ele ressurge, a jornada dele adquire ares místicos, e isso também é uma parada que esse filme aqui usa muito bem, ó. Eu printei essa tela onde aparece justamente o nome, né, do filme em inglês, que o Barros fez questão de nos conectar aí, de nos lembrar que é Monkey Man. Infelizmente eles colocaram Fúria Primitiva em português, eu discordo desse título, tá? Mas eu entendo que Homem Macaco em português talvez não ficasse muito legal, porque o Brasil hoje em dia é um país de fresco nesse sentido, então tem que evitar certos termos. Acho uma bosta que a gente esteja passando por essa fase, mas eu entendo que é uma questão de, meu Deus, o que iam dizer? Eu acho o macaco um animal incrível, sabe? E assim, eu acho que um homem macaco é um título muito bacana, mas eu entendo aí o politicamente correto por trás de não poder usar esse título literalmente. O grande responsável por uma obra tão bacana, e eu realmente gostei do filme, é o próprio Dev Patel, e eu coloquei esse frame dele aqui, primeiro pra elogiar o cara, porque ele realmente arrebentou, tanto na escrita, quanto na direção e interpretação, ele faz os 3, e eu coloquei esse frame aqui, porque agora eu queria falar de um assunto delicado. Barros, música pra assunto delicado. Ficou boa, obrigado. Ficou boa. Eu tenho certeza que se você tá assistindo a um vídeo de Gigante Richard no YouTube, você com certeza não é uma pessoa que se preocupa muito com... Eu ia falar, com certeza você está esperando que eu diga se tem ou não lacração. Eu ia dizer que você certamente não se preocupa com representatividade. Tô errado? Você, se tá consumindo o meu conteúdo e da Liga Nerdola, você certamente é uma pessoa que tem os 2 pés na realidade e não tá tão preocupado com um negócio assim relativamente forçado e normalmente relevante quanto a tal da representatividade que os progressistas tentam enfiar em tudo. Só que acontece que este filme aqui, e agora entra em ação o meu lado lacrola, ponha o seu echarpe, se você quiser enrolar no pescoço aí só pra te deixar mais fofo e querido, tá bom? Se existe algum tipo de representatividade trans
interessante em alguma obra de ficção, Fúria Primitiva é um exemplo notável. Sabe por quê? Porque em um determinado momento do filme, quando ele justamente falha na primeira jornada e ele entra na segunda parte, que é a parte mística, ele acaba sendo resgatado por uma comunidade onde existem inúmeras pessoas trans. Só que assim, aqui eu tô utilizando o termo trans porque eu acredito que seja uma referência fácil de você pegar o que eu tô tentando dizer. Não é exatamente o que essas pessoas representam, porque na cabeça delas e a imagem que você tem na tela não tem nada a ver com essas pautinhas e bandeiras dos movimentos LGTB. É um templo de pessoas onde simplesmente elas têm uma sexualidade descolada do que se espera, mas não necessariamente de acordo com as agendas e pautas. Você tá entendendo mais ou menos? Eu sei que eu tô me embananando para explicar porque é um assunto delicado, mas são pessoas trans raiz, não de Twitter. Você já assistiu Hell's Paradise? É um anime fantástico. Em Hell's Paradise, os deuses, eles aumentam de poder quando eles trocam de sexo. Olha que dinâmica esquisita e que poderia ser interpretada por algumas pessoas como uma dinâmica lacrola. Nesse templo aqui, especificamente, onde o homem masqueico é resgatado, você percebe que essas pessoas trans, bota aspas aí, tá? Porque não é exatamente isso. Elas têm uma conexão muito interessante com os deuses que elas adoram e elas se identificam momentos de um jeito, momentos de outro. Só que assim, isso aqui é uma representatividade trans real, não é uma representatividade de Twitter. Por quê? Porque são pessoas que estão em harmonia com o próprio corpo e que encontram mesmo assim formas de se representar das mais variadas formas. Tá entendendo a diferença? Você não vai ver uma personagem tentando arrancar uma parte do próprio corpo. Não é isso. Você vai ver uma personagem ou diversas outras personagens que nasceram com um corpo X e não estão em guerra contra o próprio corpo. Elas se veem de outra forma, se maqueiam e se produzem como aquilo que elas se enxergam, mas não estão tentando em nenhum momento, primeiro, convencer ninguém e segundo, a castigar o próprio corpo, né? O templo no qual spawnaram justamente para justificar alguma coisa que elas estão tentando transmitir. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não são pessoas que nasceram no corpo errado, bem entre aspas aí, tá? São pessoas que simplesmente se identificam de uma forma e estão pouco se lixando com o que você pensa. E isso é fantástico. Isso é uma representatividade real. Primeiro, porque elas não estão em guerra contra si mesmas. E segundo, porque elas não estão em guerra contra a sociedade. Porque tanto faz o que você vê. Ela não precisa submeter a imaginação ou a visão que ela tem de si mesma à sua observação, à sua aprovação. Para elas, tanto faz. Para eles, para estes seres iluminados. E é muito legal a forma como isso é demonstrado no filme. Tem a ver com os deuses deles. Perfeito. Meu chat acabou de dizer e é verdade. E o assunto não é abordado em nenhum momento, nem da forma que o Twitter aborda e nem da forma que eu tô me embananando tentando explicar. Tá percebendo que coisa louca isso? Então ele é acolhido por essas pessoas, que eu acho que seria a forma mais educada de se tratar, e ali dentro do templo ele é meio que treinado. A mentora ou o mentor do nosso protagonista, nessa segunda etapa da jornada, é justamente uma pessoa, eu teria que dizer trans, mas você já entendeu que esse termo não descreve exatamente o que eu tô tentando transmitir, porque é uma parada que tá desconectada dessa agenda LGTB chata e forçada que você encontra na internet. Existe toda uma dinâmica rítmica, e enquanto o nosso personagem tá treinando ali pra segunda jornada de vingança dele, essa sim vai dar certo, tem uma cena fantástica que ele começa a bater num saco de pancada, enquanto esse senhor tá batucando um bongozinho ali, meio Jô Soares, e ele vai entrando no ritmo da coisa, e mano, é muito Wukong pra caralho, tá ligado? Se você tá jogando o jogo, assim como eu, passou aí a semana passada fritando, você vai adorar essa sequência, porque é empolgante ver como ele tá
tá se aperfeiçoando e toda a mística que ele tá adquirindo justamente por estar naquele templo, por estar se conectando às suas próprias raízes, entre outras transformações que o personagem vai passando. Estas transformações são internas e externas. Ele se conecta, claro, com os deuses, né, com as suas próprias origens, mas ele também transforma o seu corpo, e mais uma vez, não num sentido de arrancar pedaço, no sentido de ficar com o shape cada vez mais foda, e o boneco fica trincado, tá? O maluco, realmente, o homem Maskeiko, ele fica assim num shape absurdo. E as personagens, ó, tá vendo ali a comunidade, ó, nessa cena eu peguei 3, justamente pra você entender o que eu tô falando, porque, mano, você não precisa acreditar, esse frame, essa cena e tudo que acontece na tela não tem nada a ver com lacração, pelo menos não na minha interpretação, e você sabe que na minha interpretação, lacração não é a presença de pessoas homossexuais, não é a presença de qualquer etnia, não é a presença de pessoas trans. O quê? Pois não? Eles votaram. Não, também não é isso, calma aí, vamos conversar sério aqui. Lacração é a forçação, é a substituição. Essa, ó, presta atenção, você está num canal da Liga Nerdola e cada CPF responde pelo seu próprio, você já sabe disso, né? Talvez outros membros da Liga Nerdola, se assistirem a este filme, achem algum tipo de lacração nisso. A meu ver, isso aqui foi sensacional. Isso aqui é a representatividade real. Isso aqui é pegar pessoas realmente interessantes e trazer pra tela de uma forma natural e não forçada. E aqui, as meninas, né? Essas pessoas que você tá vendo, elas estão vibrando enquanto ele tá treinando. E o personagem tá upando, ele tá evoluindo, ele tá batendo no saco. Uma das pessoas, né? Uma das meninas que tá ali é forte pra caralho, então ela vem, ensina ele a dar um murro assim, a dar um murro assado, e o cara tá lá no bongozinho batendo. A cena é sensacional, tá? Assista, você vai entender o que eu tô querendo dizer. E as coisas vão acontecendo conforme o nosso personagem continua farmando ali no templo, justamente para que ele possa sofrer a sua transformação final e partir pra vingança de fato. Tudo é de muito bom gosto e muito bem orquestrado, e o Dev Patel mandou muito, mais uma vez, nos 3 aspectos que ele trabalhou: texto, interpretação e direção. Esse cara deu um nó. O filme tem bons vilões, tá? Então se prepare pra ver aquele coronelzão que tacou fogo na vila, né? Nesse sentido, bastante clichê. É uma história meio justiceiro, só que com artes marciais. É um John Wick indiano, não tem como fugir disso. Tem aquele líder, né, religioso falsário. Então saiba que você não vai ficar sem vilões interessantes. Os dois são muito bons e têm destinos devidamente necessários pra tanto. Eu printei o Sharlto Copley de novo, porque ele é um destaque muito especial nesse filme, e eu printei mais uma vez uma cena do Maskeiko, porque, repito, a identidade desse filme visual é um dos pontos mais altos. Todas as sequências nesse clube da luta clandestino, todas as sequências do primeiro arco de Vingança que Falha e todas as sequências do segundo arco. O filme voa, tá? É um filme de 2 horas que você vai perceber ele passando numa velocidade assim impressionante e muito, muito agradável. Em um determinado momento da upada do personagem, e por que eu digo que esse filme não tem lacração? Presta atenção, parece um detalhe irrelevante, mas jamais aconteceria num filme lacrola. E o que é que eu estou falando? Quando ele termina de treinar no templo das trans, entre aspas, tá? Bastante aspas aí, você entendeu o que eu tô querendo dizer. Ele sai de lá e ele pega a máscara de Maskeiko dele e lava e meio que dá uma descolorida na máscara, deixando a máscara que era preta, branca, meio que simbolizando como se ele tivesse ido para sua próxima forma. Coisa que acontece em tudo que é jogo de videogame, em tudo que é anime, certo? Uma parada extremamente Dragon Ball. Ele upa o Maskeiko dele, indo da tonalidade do Maskeiko preto fechadão pro Maskeiko branco, como se fosse um Maskeiko divino, um Maskeiko sagrado, um Maskeiko que tá pronto pra finalmente retaliar, sacou? Você não precisa acreditar, mas isso jamais aconteceria num filme lacrola. E não porque, mas isso não tem nada de lacração. Não. Você precisa entender que hoje em dia, se você assistir O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, até os orcs são branco. Porque tudo que é do mal, tudo que é terrível, tem que ser branco e hétero num filme lacrola. Jamais haveria uma transição que insinuasse ir de uma cor pra outra de uma forma positiva num filme lacrador. Me desculpa, mas o
roteiro progressista, é esse tipo de bosta que eu tô te falando, e é por isso que se torna tão previsível e tão desagradável. Então essa é mais uma sequência que demonstra que realmente o Dev Patel tava com o coração no lugar certo, como eu já falei sobre coração anteriormente. Ele se encaminha pra jornada final, e aqui eu vou pular direto porque eu não quero te dar nenhum spoiler assim brutal, né? O filme tem muita violência, então tire as crianças da sala, não é um filme que dá pra assistir com a garotada de jeito nenhum, ele tem uma classificação etária 16 anos, então cuidado com quem tá passando pela sala aí na hora que você estiver assistindo, porque vai ter muito sangue, vai ter muito desmembramento e vísceras, né? E furetadas, mas eu não vou te fazer passar por isso não aqui comigo. E inclusive algumas sequências divertidas, porque em um determinado momento ele tá encurralado, né? E desce um monte de infinitos de mobzinho de dentro do elevador, e adivinha quem que vem ajudar ele? Pois é, o exército das transbombadas, tá? Você já entendeu que não são exatamente pessoas trans, mas sim, é uma representatividade muito, muito natural, principalmente, e muito legal. Eu achei a cena muito bacana. O filme tem uma bonitona, mas o romance dela é em terceiro, quarto plano, então não espere nenhum tipo de desenvolvimento amoroso profundo. Ela é muito bonita e inclusive lembra a Anitta. Talvez essa parte não seja tão legal. E mais uma vez eu repito, acho que é a quarta ou quinta vez só nesse vídeo. Identidade visual é tudo, tá? O filme tem muita personalidade e ele faz questão de botar na sua tela o tempo todo. A alusão à lenda mística de Hanuman tá presente durante todo o filme, não apenas na introdução, que nem a gente fez no comecinho desse vídeo. E se você gosta realmente de conhecer um pouquinho mais aí a respeito desses mitos, né? A respeito da religiosidade, de certas religiosidades que a gente não faz a mínima ideia, prepare-se porque realmente tem muita referência, tem muita coisa nesse sentido também. Eu adorei ter assistido esse filme e até gostaria de te trazer um cena a cena dele, quem sabe a gente pode pensar em algo nesse sentido, aí não sei, mas isso depende muito mais de você do que de mim falando aí nos comentários, tá bom? Se eu tivesse que dar uma nota numérica final pra esse filme, é muito difícil porque eu vou muito mais com o sentimento do que com a razão. Ele provavelmente merece uma nota 8, mas eu fecho com uma nota 9 porque eu acordei assistindo essa parada e de verdade eu acordo muito de mau humor. Eu sou uma pessoa muito chata pela manhã, tipo 10, 9 e meia da manhã. Só quando acorda? Depois eu sou muito divertido, eu sou muito legal. Então eu acordo mal-humorado, com a cara fechada, pesada, e eu acordei, eu era o único acordado da casa, acordei mais cedo, umas 8 e meia. Eu fui pra sala e eu dei o play no filme. O filme tinha que ser muito bom pra me animar, e ele me deixou. Eu comecei muito bem o filme assistindo uma obra que eu vou fechar com uma nota 9, porque eu te recomendo demais, tá bom? Agora, claro que eu quero saber a sua opinião e me fala, vale a pena um cena a cena? Quem sabe? Não dá pra prometer, tá? É tipo The 8 Show, pode não acontecer nunca. Não fique triste caso não aconteça. Mas eu preciso saber se você assistiu, se você gostou, se você quer cena a cena, o que você quer da sua vida. Barros, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser que igual você. Excelente escolha. Clica na curtida, já comentou? Se possível, Nossa, final rápido, né? Quer falar alguma coisa, Barros? Estude inglês. Estude inglês é muito importante. O nome do filme é Fúria Primitiva. Corre no catálogo do Prime Video e assista pra gente poder conversar mais. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.